Boa noite. Alegria mais uma vez adorarmos ao Senhor e meditar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos iniciado nossos estudos no Evangelho de João e já observamos duas meditações dentro do capítulo 1. Então abra sua Bíblia, vamos observar o Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós temos estudado que Jesus é Deus e deve ser tratado como Deus. Você pergunta, mas é óbvio, talvez não tanto. Algumas pessoas entendem, acreditam, mas não tratam Jesus como ele deve ser tratado. O Senhor Jesus é o Senhor nosso Deus e ele não deve ser tratado menos do que isso. O Senhor Jesus Cristo é Deus, como o Pai é Deus e como o Espírito Santo é Deus. E o fundamento da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. O Evangelho de João, como nós temos estudado, ele foi escrito pelo discípulo amado, que é o mesmo apóstolo João, um dos 12 apóstolos, que é o mesmo João o evangelista, também chamado, é o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse e as 3 epístolas que levam o seu nome, 1º, 2º e 3º João. Então, é um evangelho um pouco diferente dos outros 3. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia Sagrada. Por que ele é diferente? Porque ele tem alguns traços distintivos que os outros não apresentam. É interessante que não dá, numa meditação só, falar sobre todas as características do Evangelho de João. Então, nós vamos apresentando ao longo dos domingos características do Evangelho de João, à medida que formos estudando os textos em sequência. Mas esse evangelho é muito importante para nós conhecermos o Senhor Jesus. Esse é o objetivo deste evangelho, é para que nós venhamos a crer em Jesus. Para crer em Jesus, você tem que saber quem é o Senhor Jesus Cristo. E nós vimos 3 entendimentos, na verdade 2 dos 3 entendimentos sobre Jesus, nesse texto que estamos estudando, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Estamos falando dos 5 primeiros versículos. Mas como são versículos muito importantes para entender tudo do Evangelho de João, nós estamos indo bem devagar e observando outros textos do Novo Testamento que nos mostram quem é Jesus. Olha, talvez você ache que é um pouco redundante pensar assim, em investigar quem é Jesus, mas saiba que não é. Nós temos várias tentativas de pessoas não crentes ao longo da história, e na nossa época moderna mais ainda, tentativas de desqualificar Jesus como Deus. Jesus é um mártir, Jesus é um profeta, Jesus é um guru, Jesus ele é apresentado de várias formas, menos como Deus. Jesus Cristo, ele é Deus, sempre foi Deus, ele não se tornou Deus quando nasceu de Maria, ele já era Deus, ele criou todas as coisas, como o Pai criou e o Espírito Santo criou. Nós um dia ainda vamos estudar mais detidamente a doutrina da Trindade, que é muito importante entender isso. Há um só Deus, sim, mas esse Deus existe em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é fundamental para a nossa fé, para a nossa firmeza, fortalecimento. Isso não é só teoria, isso não é só uma teologia vazia, pelo contrário, isso aqui nos fortalece para podermos viver para a glória de Deus. Temos que conhecer quem é o Senhor nosso Deus. Quando Jesus estava na terra, era Deus andando entre os homens. Se os homens bem soubessem disso, a grande maioria que estava ao redor do Senhor Jesus não teria feito o que fizeram com ele. O Senhor Jesus demonstra uma extrema humildade, sendo Deus todo-poderoso, infinito na sua existência, criador de tudo que é visível e invisível, se humilhou, esteve na terra para poder morrer numa cruz e salvar o homem da condenação dos seus pecados. Essas verdades e outras sobre Jesus que devem nos motivar a vir à igreja. Essa verdade que deve fazer você todo dia ler sua Bíblia.
é por amor ao Senhor Jesus, por causa do Senhor Jesus. Uma vida de santidade, uma vida que rejeita os pecados da cobiça, como vimos de manhã, ela se fundamenta na sua fé em Jesus Cristo. Se você não conhece Jesus direito, se você não entende a grandeza do que Jesus fez ao vir à terra, acho que você talvez por isso não está tão animado, tão motivado, empenhado em ter uma vida que agrada a Deus. É isso que nos motiva. Ser feliz é bom, todos queremos ser felizes, mas a felicidade é uma consequência da sua dedicação e adoração ao Senhor. Estudamos então dois entendimentos de três, hoje vamos para o terceiro. O primeiro entendimento é que o Senhor Jesus, Ele é Deus e estava com Deus. Vimos o verso 1 e o verso 2. Olha o que diz aqui, Evangelho de João, verso 1 e verso 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E vimos como é interessante, como foi interessante João ter usado a palavra verbo, que no grego é uma palavra muito conhecida, chamada logos, que não tem uma tradição clara, específica, tem uma tradução clara, mas não tão específica. O logos aqui, o verbo, que é a melhor tradução para o português, mas no grego traz a ideia de essência, de fundamento, da razão das coisas. Também era muito usado nas filosofias gregas, como a mensagem ou o sentido de determinada filosofia grega. Também era usado por aqueles filósofos gregos, que tentavam descrever a essência do universo. O elemento que criou todas as coisas foi o ar. Aí eles chamavam esse elemento, o logos. Entende? Então eles tinham nessa palavra aquele entendimento do que forma todas as coisas, que dá substância à vida. Os pensadores gregos, ali do século V a.C., até antes do século V. O século V ali é Platão, Sócrates, Aristóteles, e aí isso influenciou muito esse período aqui da escrita do Novo Testamento. Mas quando João usa o termo logos, ele não está se referindo a esses filósofos gregos, ele está se referindo a Jesus como a encarnação da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada, daí a tradução ser o verbo, é a revelação de Deus em carne. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, foi escrita, orientada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, preservada, e ela orienta a nossa vida. Pela Bíblia você tem a orientação para os seus caminhos, decisões, estilo de vida, como é Deus, quem é Deus, o que fazer para ter comunhão com Deus, tudo na Bíblia Sagrada. E o Senhor Jesus Cristo era a expressão física da palavra de Deus na terra. Em um certo sentido, nós também somos a palavra de Deus encarnada, em um certo sentido. Não como Jesus, mas como discípulos de Jesus, corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, nós, igreja, somos o corpo. Nós continuamos o ministério de Jesus desde quando ele subiu ao céu. Essa é a grande missão da igreja, de modo geral, é continuar o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não somente devemos pregar a Bíblia, como nós devemos vivê-la. E as pessoas devem enxergar em nós a materialização da palavra de Deus. Imperfeita, é claro, porque somos pecadores, mas esse é o nosso ministério. Então, se você quer saber o que é que eu faço como crente em Jesus, você tem que espelhar o que a Bíblia Sagrada apresenta. Em outras palavras, você tem que imitar o Senhor Jesus Cristo, viver como Jesus, ser santo como Jesus. Óbvio, Jesus perfeito, não tem como comparar conosco, que somos pecadores. No entanto, é o alvo para onde nós miramos, ser como Jesus. Essa é a força motriz da nossa vida, da nossa fé, das nossas decisões. É o que nos traz felicidade no momento da dificuldade, é entender que o Senhor Jesus é por nós e Ele é o nosso modelo. Estudamos que Jesus é o Criador de tudo,
Esse foi o segundo entendimento. Olha o versículo 3, João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Jesus Cristo. Jesus, filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, que esteve lá andando em Jerusalém, Galiléia, Samaria. Pois é, ele é o Criador de todas as coisas. Incrível. Eu queria me teletransportar para o passado e ver Jesus ali andando, e eu digo, o Criador está aqui. Você imagina um negócio desse? Você vê o Criador andando, e infelizmente os mais religiosos ali escarneciam de Jesus e não criam em Jesus. O tempo passou, Jesus morreu, ressuscitou, está nos céus, mas os escarnecedores continuam na terra, não acreditando que Jesus é Deus. Em breve, o Senhor Jesus há de retornar, não como aquele homem que foi pregado na cruz, mas ele vai retornar glorioso para reinar na terra sobre toda a humanidade. Isso não é ficção, não é uma história que um homem criou, é a promessa da Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que o Messias viria reinar sobre a terra, para implantar o reino de Deus na terra. Isso um dia vai acontecer, penso que está mais perto do que nunca. E o terceiro entendimento, dentro desse texto que nós chamamos de prólogo, o prólogo na verdade vai do verso 1 até o 18, mas nós dividimos para ficar mais fácil e mais preciso, e talvez até exaustivo o nosso estudo, para entender bem quem é Jesus. O terceiro entendimento sobre Jesus é que Jesus é a vida dos homens. Olha o que diz o verso 4 e o verso 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a vida dos homens. São 3 entendimentos sobre Jesus nesses 5 versículos, entendimentos importantíssimos. Jesus estava com Deus no princípio de todas as coisas, e era Deus. O Senhor Jesus criou todas as coisas, nada foi criado se não fosse por Ele, e o Senhor Jesus é a vida dos homens. E aqui, obviamente, você que está lendo esse texto deve fazer a seguinte pergunta, você aí deve fazer a seguinte pergunta: Jesus é a minha vida? Porque não pode ser menos do que isso. Eu me debati com essas verdades por muitos anos na minha vida. Não, amo Jesus, mas eu gosto disso aqui também. Não, mas Jesus é mais importante. Mas tem aquele aspecto da minha vida que também é importante. Mas se você lê a Bíblia honestamente e ora, chega num ponto que não tem para onde ir. Você tem que formar a sua vida, formatar, organizar a sua vida, de modo que o Senhor Jesus, Ele tem que ser a vida. Ele tem que estar em todos os momentos, ele tem que ocupar a sua mente boa parte do seu dia. Jesus tem que estar ali o tempo todo, ele é a vida. Aí cabe a nós analisar o que é a vida. É difícil responder isso. O que é a vida, sua vida, o que é? A vida você pode dizer que são seus gostos, suas impressões, suas decisões, suas emoções, ou você pode pensar que a vida é o jeito de você praticar as coisas ao longo do dia. Sua vida pode ser um trabalho, uma família, sua vida pode ser tantas coisas que você escolhe, sua profissão. O que é a vida? É difícil definir, é uma pergunta complexa. Mas você pode pensar na vida como aquilo que te move, aquilo que te faz existir, aquilo que te faz levantar da cama. O que é? Tem que ser Jesus. Se não é o momento de você se arrepender do seu pecado. Que pecado? Não colocou Jesus como a sua vida. Esse é um pecado. Jesus tem que ser a sua vida. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que viver em sociedade. Isso é secundário. Isso é algo que está debaixo do senhorio de Cristo. Jesus é a sua vida. Ele é a vida dos homens. Olhe o verso 4 e 5, acabamos de ler, 2 expressões importantes.
que se repetem muito no Evangelho de João e que é um estilo de João para explicar a realidade ao nosso redor. Essas duas palavras são vida e luz. Essas duas palavras descrevem Jesus. E no Evangelho de João, a antítese da vida é a morte, a antítese da luz são as trevas. Não é difícil de entender isso. Em vários textos do Evangelho de João você vai perceber que esse aspecto do prólogo aqui, desses versículos, ele vai se repetindo. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer que nós entendamos. Não existe meio termo, meio caminho, meia opção, meia estratégia, uma forma de viver o Evangelho de Jesus mais ou menos. Eu também passei muitos anos, pessoalmente, lutando contra isso, né? Porque eu quero viver o Evangelho de Jesus, mas acho que não precisa ser tão radical assim. Vai lendo a Bíblia, vai orando, vai investigando. Não tem para onde ir. Só existe a vida e a morte, e a vida é Jesus. Só existe a luz e as trevas, e a luz é Jesus. Então, não tem um negócio entre luz e trevas, e entre vida e morte. Ou você coloca Jesus como sua vida, ou você está na morte. Ou você coloca Jesus como sua luz, ou você está nas trevas. É assim. Talvez pareça difícil para alguns, mas esta é a verdade. Jesus, ele tem vida em si mesmo. Dizer que Jesus é a vida, também é dizer que ele tem vida em si. Então, ninguém deu vida para Jesus, ele sempre teve. Ele que dá vida para as pessoas. Ele deu a nossa vida física, ele deu a nossa nova vida espiritual, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, arrependido dos nossos pecados, é Ele que dá a vida, mas ninguém deu para Ele, Ele tem vida em si mesmo, significa que Ele não depende de ninguém, Jesus não depende de outra vida, Jesus não procedeu de outra vida, Ele é autossuficiente, é uma autovida, digamos assim, Ele mesmo sempre existiu, e Ele é que despeja vida sobre as pessoas. Jesus é Deus porque tem vida em si mesmo, Ele é autoexistente. Lá em João capítulo 5, verso 26, aqui vendo outros versículos que suportam essa ideia, diz assim João 5, 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Veja, Jesus, ele é colocado em pé de igualdade com o Pai. O Pai tem vida em si, Jesus tem vida em si. Vida em si mesmo significa, ele não foi criado por ninguém. Ele nasceu de Maria, mas já existia. Jesus já existia ali, ele se encarnou, né, num momento sobrenatural de uma concepção única na história, da gestação do bebê Jesus ali, até sair e virar e crescer o menino Jesus, que se tornou o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus sempre existiu. Então, vida em si mesmo é uma característica de Deus. João 5, 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Jesus pode dar vida aos mortos. Por quê? Porque ele tem vida em si mesmo. Ele não morre. Se colocou na condição de morte, sim, quando veio à terra e se encarnou, mas Jesus não morre, tanto que ele ressuscitou ao terceiro dia. Morreu porque estava como homem, feito carne, mas Jesus é Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente e criador do céu e da terra. Só Jesus, ele pode dar vida. Esse versículo que acabamos de ler, que se você crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo, significa que você não vai morrer eternamente. Você que creu em Jesus não passará pela morte eterna, que é o inferno de fogo. A gente lê muito isso no Novo Testamento e no Antigo também. Então, só Jesus pode te dar esta vida. A igreja não pode te dar esta vida eterna. Eu não posso te dar esta vida eterna. Só Jesus pode dar a você esta vida eterna, que é não morrer eternamente. A morte eterna deve ser um negócio horrível, porque é uma morte que não acaba. A morte física
morreu, acabou. É uma coisa relativamente rápida, né? Às vezes com mais dor, com menos dor, mas é rápido. Mas a morte eterna é uma morte constante, consciente. Você está lá morrendo, mas não acaba esse momento de morte. É um negócio difícil até de entender esse sofrimento eterno. Por quê? Porque o ser humano tem que viver assim? Por conta dos seus pecados. O Senhor Jesus é a vida, Ele tem vida em si mesmo, e por conta disso Ele dá vida eterna àqueles que creem nele. E essas pessoas não vão morrer, mas vão viver. A vida eterna começa aqui, mas ainda não está completa. Ainda vai se completar a nossa vida eterna na ressurreição. Mas por isso que o Senhor Jesus, Ele é a vida. Ele é a essência da nossa existência. Felicidade você só encontra verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele pode te dar esta condição de ter vida eterna e uma vida abundante aqui. A vida como nossa existência é algo que você deve pensar, você tem que refletir nessas coisas. Por quê? O apelo pela felicidade do ser humano hoje é muito forte, mais do que na antiguidade. Então as propagandas, os vídeos, a grande quantidade de informação para que você seja feliz. E o ser humano é muito débil. Em que sentido o ser humano é débil? Ele aceita qualquer migalha de felicidade. É por isso que as pessoas usam álcool, usam drogas, são migalhas de felicidade, que não são felicidade, porque a conta chega depois, destrói a vida dessas pessoas. O que é a infidelidade conjugal, o adultério? É uma migalha de felicidade, que não é felicidade. Não é felicidade, porque destrói a vida das pessoas, entende? Então, o mundo oferece essas migalhas que não são felicidade, mas parece que são, e o ser humano débil, porque não sabe avaliar as coisas, vai para cima. Problema é que às vezes o pecado é um negócio nojento, terrível, ele te acorrenta, e você não consegue mais sair dali. A Bíblia fala que é muito simples, é só você fazer uma oração e confessar o seu pecado, e em nome de Jesus você vai ter o perdão do seu pecado, e naquele momento você pode começar de novo, já uma nova vida, de obediência ao Senhor. Mas nós complicamos as coisas, e ficamos remoendo pecados e pecados na nossa cabeça, e ficamos vivendo nos pecados, achando que aquilo vai trazer felicidade. Quando Jesus veio ao mundo, e Ele veio para ser vida e luz, foi exatamente para ser uma opção para o pecador. Pecador perdido, estou aqui, eu sou o caminho, eu sou a opção para você ser feliz, porque você está perdido nos seus pecados. É nesse sentido que Jesus é vida e Jesus é luz. Não existe outra vida, não existe outra luz. É algo muito claro no Evangelho de João. Quando os evangelhos foram escritos, uma das características de um evangelho, o evangelho como gênero literário, ele é único. Na história antiga não existia nada igual. Alguns colocam as biografias romanas antigas como algo parecido com os evangelhos, mas era só parecido. O Evangelho não é uma biografia de Jesus. Por quê? Porque você não tem todos os fatos da vida de Jesus. Há uma lacuna grande entre o nascimento e a vida, digamos, de jovem do Senhor Jesus Cristo, e ele já no ministério. Então não tem tudo da vida. Então o que é um Evangelho? O Evangelho, de modo geral, tem o propósito de apresentar Jesus como Deus, Jesus como o Messias, Jesus que veio morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia, para salvar o pecador perdido. Para isso existem os evangelhos, e são 4 perspectivas diferentes. Mateus é um evangelho voltado mais para os judeus, a linguagem é mais judaica. Lucas é um evangelho pensado ali mais nos gregos, devido à própria linguagem, o estilo de Lucas, mais pesquisador, historiador. Marcos já é um evangelho mais pensado nos romanos, no pensamento romano, e você observa isso porque a própria literatura e filosofia romana, ela sempre foi muito sintética, e até nisso você vê, em um certo sentido, o evangelho de Marcos, ele é o menor de todos os evangelhos ali. Já João é um evangelho para que
todos venham a entender quem é o Senhor Jesus Cristo e crer nele para ter vida. A fé cristã bíblica, ela não aceita ser segundo lugar na vida de ninguém. Ou você crê em Jesus, ou você não crê em Jesus. Você não tem um meio termo para isso. Entende? Então é exclusivista. Por quê? Porque Jesus é vida e Jesus é luz. Lá no Evangelho de João ainda, olha o que diz o verso 4, João 1, verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, a vida é a luz dos homens. Isso aqui é uma referência ao fato de o pecado ter entrado no mundo. E o pecado é comparado com as trevas, com a escuridão. Então, quando você está nas trevas completas, você quer um pouquinho de luz para se orientar, para saber o caminho que vai seguir, para saber o que vai fazer. Jesus é esta luz. O pecado entrou no mundo. E agora, o que fazer? No Antigo Testamento, na Velha Aliança, e até antes, antes do período do dilúvio, ali com Noé, existia uma luz, e era Jesus. Só que as pessoas não sabiam que era Jesus, não sabiam como era essa luz de fato, mas sabiam que seria um homem, e sabia que esse homem era Deus. Por quê? Porque ele esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, um anjo todo-poderoso. Quem poderia fazer isso, senão Deus? E ele era homem, porque ele descenderia da mulher, como é dito lá em Gênesis 3,15. E mais informações foram dadas sobre esse ser único na história, Deus e homem sem pecado, que viria para libertar o homem da condenação dos seus pecados. Esta fé que nós lemos na Bíblia Sagrada, ela não foi criada no século XX, no século XIX, na Reforma Protestante. Ela veio desde que o pecado entrou no mundo. Jesus sempre foi vida, Jesus sempre foi luz. Isso deve nos motivar, irmãos, a pregar o Evangelho. Quantas pessoas ao nosso redor desconhecem que Jesus é vida e que Jesus é luz, vivem de qualquer forma, morrem de qualquer forma, tomam decisões extremamente erradas e passam anos sofrendo. Às vezes eu penso, aqueles que já ouviram o Evangelho e muitas vezes não querem mais saber do Evangelho, eu creio que um dia estarão firmes no Senhor Jesus. Mas a grande questão é que nesse tempo que ficam longe de Jesus, vão sofrer. E a tristeza é essa, vão sofrer, vão passar 5, 10 anos ou mais tomando decisões erradas e muitas vezes trazendo sofrimento para a própria vida. O que é necessário? Arrepender-se do pecado, viver pela fé e assumir: Jesus é a minha vida. Menos do que isso não funciona, não dá certo. Você não vai conhecer Deus se você não tiver essa postura. Jesus é a minha vida, a luz para mim. Olha o verso 9, João capítulo 1, verso 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. A verdadeira luz. Existem falsas luzes. Tem até uma corrente de pensamento, século XVI, depois se desenvolveu mais no século XVII, até hoje tem influência, que é chamada de iluminismo. Por quê? Porque lança luz à humanidade. O iluminismo traz basicamente a ideia de que o homem, pela sua própria razão, ele pode gerir as decisões da sua vida. O homem no sentido de humanidade. Isso foi um reflexo do período da Idade Média, do século V ao século XV, em que a Igreja Romana fracassou em falar de Deus, fracassou em falar da Bíblia Sagrada, e foi terrível, porque a humanidade colocou isso como se fosse culpa de Deus. E aí a humanidade, quando a gente fala humanidade, são reis, poderosos, pensadores e tantos outros, eles foram para um caminho assim: não queremos mais Deus, não queremos mais igreja, queremos uma outra coisa. Nosso mundo hoje é reflexo daquelas decisões do século XVI e XVII, do iluminismo. Até hoje temos dificuldade em crer no Senhor Jesus por causa da razão humana. Ah, pastor, então vamos ser ignorantes. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, Deus se revelou aonde? Num vídeo de YouTube? Não, Deus se revelou num livro. Olha, o tamanho do livro. Deus não quer que sejamos ignorantes.
Pelo contrário, Deus quer que nós o estudemos. Está aqui a revelação do Senhor sobrenatural, porque não tem um livro tão bem preservado e escrito na antiguidade até hoje, e que está tão bem estruturado, e que não foi encontrado incoerências na tessitura textual da Bíblia Sagrada. Não existe, é um milagre. Foi preservado de uma maneira incrível. Outros textos, como a Ilíada de Homero e outros, não foram tão bem preservados como os textos do Novo Testamento grego. Ou seja, é um texto confiável. A luz veio ao mundo, ela ilumina os homens, mas tem falsas luzes. O iluminismo é um exemplo de uma falsa luz. Mas para os nossos dias, temos falsos evangelhos. O evangelho da prosperidade, um evangelho talvez mais frágil, diluído, onde a experiência humana é mais importante do que você sentar aí e refletir sobre a sua vida. Esse é um dos raros momentos, penso eu, em que nós paramos, pensar aqui na minha vida. O que é que eu fiz essa semana? Quem é Jesus para mim? Jesus é a minha vida mesmo? Olha, existem pastores que a rotina é tão assim, que ele nem pensa mais em Jesus, nem pensa mais em Deus, ele só pensa no que ele tem que fazer, porque é a dinâmica, a nossa vida é muito corrida, não só o pastor, mas todo mundo, e a gente tem que parar. Esse é um excelente momento, você parar, pensar, Jesus é a minha vida? Ele ilumina os homens, está me iluminando? Se o que o pastor está lendo e dizendo aí é verdade, onde é que eu me encaixo? Onde eu estou? Irmãos, essas perguntas você tem que fazer honestamente para você mesmo, porque é aí que vai produzir edificação. E aí você vai sair daqui sabendo, sei onde eu estou, sei quem sou, Jesus é a minha vida, é luz para mim, eu tenho que ser luz para as pessoas, amém. Mas também você pode sair refletindo, não está bem assim na minha vida, Jesus não está bem na minha vida, eu não tenho colocado Jesus como minha vida, então eu tenho que ver onde eu estou errando. E isso é uma bênção, porque você detectou dificuldades, e você vai trabalhar nisso, e vai buscar isso para sua edificação e para a glória de Deus. Sempre num culto, nós podemos, mesmo detectando nossos pecados e fragilidades, mas isso é uma bênção também, porque você daqui para frente já pode crescer mais no caminho do Senhor. Então, verso 9, a gente ainda vai estudar mais em outro dia, mas aqui ele diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, Jesus é a luz verdadeira. Cuidado com as falsas luzes que aparecem aí na sua vida. A luz que é Jesus significa que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, e como já vimos que Ele é a vida, Ele ilumina o caminho certo, a verdade aponta o que você tem que fazer hoje, e a vida é a razão da sua existência. João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a sua fé e o seu relacionamento tem que ser estritamente com o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho. A igreja é o ambiente onde nós buscamos Jesus, lemos sobre Jesus, estudamos sobre Jesus, mas o caminho é Jesus Cristo. A fé é você que vai desenvolver no seu coração, quando você crê no Senhor Jesus, quando você estuda sobre o Senhor, sabe quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele gosta, e é essa fé amadurecida que move você para servi-lo para a glória de Deus. O crente em Jesus, quando ele entende essas verdades, ele não precisa de ninguém estar empurrando ele, ele quer servir o Senhor Jesus Cristo. Às vezes ele vai sentir inútil, Senhor, eu estou te servindo tão pouco, o Senhor tem me abençoado tanto. Por quê? Porque ele entendeu, Jesus é o caminho, é a verdade, não tem outra. Na verdade, tudo que se estuda na universidade e na academia tinha que refletir a verdade de Jesus. Essa é a verdadeira, esse seria o verdadeiro conhecimento. Na universidade nós temos fragmentos sobre Deus, e muito pequenos mesmo, nas teorias e nas investigações que observamos, e às vezes certas verdades que não são atribuídas a Deus, que estão na universidade, mas são verdades de Deus, e se atribui ao ser humano, que é uma tremenda injustiça.
E se você quer chegar até Deus, conhecer mais o Senhor, ter uma vida íntima com Deus, somente através do Senhor Jesus Cristo. E disso que nós estamos falando, de Jesus ser vida e Jesus ser luz, isso tem a ver também com a nossa missão. Quando Jesus nos chama das trevas do pecado, Ele quer que nós também brilhemos, né? Nós somos, como já falei, a continuidade da missão do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a igreja existe. Essa é a função da igreja. E aí nós temos que sempre ter muito cuidado, principalmente nas assembleias, nas nossas reuniões de decisão. Temos que decidir as coisas pensando em Jesus. O que é que o Senhor Jesus pensaria sobre isso? Você tem que ter uma vida de oração para, numa assembleia, votar a coisa correta, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela ande no rumo que agrada ao Senhor Jesus. Ainda no verso 5, João capítulo 1, verso 5, nós lemos assim: a luz resplandece nas trevas. Então já existem trevas no mundo, Jesus veio para resplandecer. E o que é interessante, as trevas não prevaleceram contra ela. Quando você olha o mundo hoje, talvez você ache que as trevas estão prevalecendo, não parece? Que as trevas estão vencendo. Por quê? Porque tem mais filhos das trevas. Estamos entrando num período terrível aí das festas do carnaval, festa da carne, imoralidade. Não tem nem como ligar a TV, né, para quem vê TV aberta. É um momento horrível para o crente em Jesus, porque nada disso nos agrada. Tudo isso é o cheiro do pecado e das trevas. Então a luz dos crentes é para resplandecer. Jesus é essa luz, mas o Senhor Jesus subiu ao céu e deixou a missão para a igreja continuar. E interessante, as trevas não prevaleceram contra a luz. Num certo sentido, significa que o plano de Satanás não deu certo. O plano de acabar com a humanidade de modo efetivo não funcionou. Jesus, mesmo na cruz, ele foi vitorioso. Isso é incrível. Mesmo aparentemente derrotado, o Senhor Jesus venceu o pecado, a morte e nos deu esta vitória a todos nós os que cremos no Senhor Jesus Cristo. Não a todos os religiosos, não a todos os batistas, não a todos aqueles que estão ligados a uma associação religiosa, mas aos crentes em Jesus, aqueles que verdadeiramente entendem que Jesus é a sua vida e entregaram a própria vida ao Senhor Jesus, crendo que Ele morreu na cruz para nos salvar da condenação dos nossos pecados. Mas, infelizmente, apesar de Jesus vencer, e vai vencer, já venceu, a igreja já venceu, isso é um fato, a igreja é vitoriosa, porque foi Jesus que conquistou a vitória para a igreja. Pode parecer que não, pelos problemas, os percalços, as dificuldades, poucas igrejas que realmente pregam a palavra do Senhor pensando no contexto do mundo, né? Os missionários nas suas lutas, também nem temos tantos missionários quanto poderíamos ter. Só no Ceará nós temos 10 igrejas batistas regulares sem pastor, porque não tem pastor, está faltando, aí falta também no seminário, gente para estudar, falta professor, falta obreiro, como Jesus falou, e essa é a vida da igreja. A igreja vai batalhando, ralando, orando e tentando pregar o evangelho, mas a igreja, ela já venceu, a vitória já está decretada, vai crer aqueles que Deus quer que venham crer. No entanto, apesar dessa vitória certa, nós sabemos que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus é luz, e a missão do Senhor Jesus, ela tem a ver com a nossa missão de vida, obviamente. Olha João capítulo 3, verso 19, outro dia a gente vai estudar esses versículos mais profundamente, mas é para você ver que esses temas de vida e luz estão em todo o evangelho de João. Olha João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, a luz veio ao mundo, Jesus é a luz. Só que os homens quiseram Jesus? Não, quiseram as trevas e o pecado. Hoje é do mesmo jeito.
se prega sobre o Senhor Jesus Cristo, as pessoas querem as trevas, querem o pecado, porque aparentemente traz uma felicidade que não é felicidade, na verdade é morte. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui está embutido um ensino muito importante, está nas entrelinhas desse versículo, João 3,19. Por que é que uma pessoa é julgada e condenada? Porque ela amou as trevas. O que é amar as trevas? É ter obras más. Por que uma pessoa é julgada e condenada por Deus? Porque ela escolheu as obras más do pecado. É isso que nós chamamos de trevas. Então, a pessoa é condenada ao inferno, julgada e condenada porque ela escolheu as obras más. Ninguém obrigou ela a seguir as obras das trevas. Ela escolheu. Mas a luz veio ao mundo, ou seja, os homens, para serem livres do julgamento, eles não têm que ter obras boas. Por quê? Porque nenhum ser humano tem obras boas. Até a caridade que você faz para uma pessoa, se você não faz para a glória de Deus, ela se torna uma obra má, porque você faz por uma motivação egoísta. Esse é o problema do humanismo. O ser humano acha que é bom, porque faz obras de caridade, ajuda o pobre, e é bom que isso aconteça mesmo, mas no que se refere à salvação da sua alma, não interfere. Por quê? Porque o ser humano, quando faz uma obra de caridade, ele está pensando nele, ele está pensando na consciência dele, no alívio da consciência dele, ele não está pensando, vou fazer para a glória de Deus, por causa do Senhor, porque eu amo. Não, não é assim que funciona. Percebe? Resultado, o homem não tem obras boas, a Bíblia já diz isso, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, o ser humano sem Cristo, ele não tem obras boas. Tinha que vir uma luz de fora, tinha que vir obras de fora do universo humano, obras puras, santas, boas, sem contaminação, para salvar o ser humano. É o Senhor Jesus Cristo, a luz veio ao mundo. A salvação é pela luz que é Jesus. Jesus é a única oferta que Deus Pai aceita para livrar um pecador perdido da condenação dos seus pecados. Olha, o Pai, ele não chegou e disse, não, vou ignorar o pecado de vocês, eu sou amor, então deixa vocês aí, eu vou varrer para debaixo do tapete, eu vou ignorar os pecados que vocês estão cometendo, está todo mundo salvo, eu sou Deus, eu vou decretar, está todo mundo salvo, Deus Pai dizendo. Jamais ele poderia fazer isso, porque ele é justo, perfeito, existe uma lógica na mente de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Para salvar o pecador perdido, só tinha uma forma, alguém tinha que ser condenado no lugar dele, não tinha outra forma, não tem outro caminho, não tem outro meio. Jesus Cristo, que é Deus, foi condenado para aqueles que nele creem, tenham a salvação. Não existe outra forma de uma pessoa ter vida. E é por isso que em vários versículos da Escritura diz, como Efésios 2, que nós, sem Jesus, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um ser humano que não crê em Jesus, ele é um morto. Ele está morto. As alegrias que ele tem são migalhas, resquícios de uma alegria, são incipientes, e é por isso que as pessoas hoje sofrem com tantas depressões, e é por isso que as pessoas hoje sofrem com tantas tristezas, tantos sofrimentos, e o Senhor Jesus está aí pronto para nos abençoar, para nos dar paz, para nos dar alegria, vida, força, vigor e tantas coisas maravilhosas. Basta o quê? Você continuar buscando esta luz. João 12,46 diz ainda, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 8,12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha, Jesus dizendo, eu sou a luz,
eu vou iluminar vocês, eu dou a vida. Luz e vida estão sempre conectados aqui, e é a resposta para as trevas e a morte. Não tem outra resposta para trevas e morte, outra solução, outro caminho, é só o Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, lemos ainda: ora, as obras da carne são conhecidas, e aqui as obras da carne são uma descrição das trevas. As obras da carne são as trevas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é viver nas trevas, é seguir essas obras. As trevas são obras, é pecado na prática, não é uma coisa só do pensamento, tem pecado do coração. Vimos hoje de manhã sobre a cobiça. As trevas é o pecado ali materializado. Quem vive nesses pecados, não é crente em Jesus. Não entra no reino de Deus, não está salvo. Talvez na cabeça ache que é, mas não pode. A Bíblia está dizendo, não entra no reino de Deus. Ah, pastor, mas eu pequei assim. Por isso que eu dei a ênfase. Vive. O crente peca, mas não vive em pecado. Essa é a grande diferença. O crente, ele sofre porque peca. Ele não quer pecar. Ele luta contra o pecado. Ele busca uma vida cada vez mais semelhante de Jesus. Esse é um sofrimento que todo crente passa, mas peca. Aqui é diferente. Essas obras da carne são as trevas, são aquelas pessoas que vivem no pecado e querem ter uma religião. Aí acabam muitas vezes chegando numa igreja e não querem se comprometer com o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, estão perdendo a oportunidade de ter vida e de ter luz. Jesus é a luz que nos salva da condenação. Verso 5, já lemos, várias vezes hoje, João 1,5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Já observamos isso muito bem. Mediante tudo que nós já vimos aqui sobre o Senhor Jesus, Ele é o Verbo, Ele é Deus, estava com Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, e Jesus é a vida dos homens. Você já deve, obviamente, ter entendido quem Jesus deve ser na sua vida. Menos do que Deus, você já não está tratando Jesus como Ele merece. Menos do que seu Senhor, você também não está sendo fiel a quem é o Senhor Jesus Cristo. Na prática, se você tem uma agenda e uma programação de vida, pega a sua agenda e coloque Jesus sempre em primeiro lugar, mesmo que você tenha alguns prejuízos, como menos tempo para dormir, menos tempo para descansar, menos tempo para lazer. Deus queira que todos tenhamos isso, E tenhamos Jesus, amém. Mas às vezes é necessário, você tem que escolher. E aí Jesus tem que estar em primeiro lugar na sua agenda. Senão, isso é um indício que talvez Jesus não seja a sua vida. Quem é Jesus para você? No século I, os próprios judeus tinham dificuldade de saber quem era Jesus. Ainda hoje, muitas pessoas têm dificuldade de saber quem era Jesus. Quem é Jesus? Olha Mateus 16, abra sua Bíblia, Mateus 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O próprio Jesus perguntou aos discípulos: o que é que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Percebe? É importante nós, igreja, sabermos quem é Jesus. E Jesus perguntou aos discípulos, verso 14, só antes de ler o verso 14, dizer que Filho do Homem é um termo técnico no Antigo Testamento para o Messias, o Salvador. Então Jesus está falando dele mesmo. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem o povo diz que eu sou? Verso 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas.
Essa era a visão de Israel naquela época. Ah, o Senhor Jesus, a turma está dizendo aí que o Senhor é um profeta que ressuscitou, que voltou dos mortos. Afinal de contas, Elias foi levado ali numa carruagem de fogo, né? Será que não é Elias que voltou? Será que não é João Batista que foi decapitado e retornou? Será que não é Isaías, Jeremias, um grande profeta que está aqui conosco? Vocês percebem? O povo via Jesus como um profeta e não como Deus. Ninguém disse, ele é o Messias. Aí Jesus ficou calado, Jesus entendeu, o povo na sua incredulidade, mas o que interessava Jesus aqui eram os seus discípulos. Olha o que ele diz no verso 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aqui já estamos em Mateus 16, os discípulos andaram com Jesus, os discípulos aqui já passaram pelo treinamento, lá em Mateus capítulo 10, os discípulos já saíram, pregaram, expulsaram demônios, fizeram grandes milagres, e Jesus pergunta para eles, e vocês? O que é que vocês pensam de mim? Então essa pergunta, ela não é insignificante para nós hoje, crentes em Jesus. Nós temos que nos perguntar, quem é Jesus para mim? O que é que eu penso de Jesus? Ele é só um ícone religioso? Ele é só um nome histórico? Um exemplo de vida? É só isso? Quem é Jesus? Jesus é a minha vida. Quando eu falo isso, e virou um jargão evangélico, entregue sua vida a Jesus. Esse jargão, ele tem que ter mais profundidade. Quando eu digo que Jesus é a minha vida, significa que Ele é o meu exemplo, significa que eu estou sempre pensando nele. Eu não tomo decisões sem perguntar para Jesus. Eu não vou escolher uma roupa sem pensar em Jesus. É a minha vida. A vida de algumas pessoas pode ser o esporte, como eu mencionei no início, ou o trabalho, ou as finanças, ou um hobby. A vida da pessoa é um hobby, é jogar tênis, é a minha vida, é onde eu fico feliz, onde eu me alegro, vou lá. É pecado jogar tênis? Não é pecado, mas no momento que esse hobby virou a sua vida, você aguarda a semana toda para ir lá, vestir sua roupa branca e jogar o seu tênis, e aquilo que te faz feliz, cara, algo está estranho, porque isso você tem que sentir e viver pelo Senhor Jesus Cristo, entende? Tem que ter, obviamente, os hobbies, os escapes, os esportes, não é pecado, nada disso é pecado, mas Jesus tem que ser a sua vida. Então Jesus perguntou para os discípulos, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta. Aqui Pedro acertou na mosca. Você é o Cristo, é o Filho de Deus, é Deus como o Pai é Deus, é o Messias prometido do Antigo Testamento. As pessoas hoje falam muito sobre a vida cristã, falam muito sobre felicidade a partir da Bíblia, de tantas coisas, mas não falam de Jesus. Quem é Jesus e o que ele veio fazer aqui na terra por nós. Lá em Mateus ainda, olha o capítulo 22, versículo 41, Mateus 22, 41, sobre quem é Jesus. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, que pensais vós de Cristo? No texto anterior, lá em Mateus 16, Jesus perguntou aos seus discípulos, agora Jesus pergunta aos fariseus, que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Replicou-lhes Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Jesus está citando o Salmo aqui. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Os fariseus, profundos conhecedores do Antigo Testamento, realmente, eles tinham de cor, decorado os textos do Antigo Testamento, mas eles não sabiam quem era o Messias. Olha, a religião, ela pode cegar uma pessoa, quando essa religião, ela é mal orientada, entende?
quando vai para o misticismo, quando vai para a autorrecompensa, pensando em prazeres e felicidades, quando vai para o fanatismo, ela em vez de ajudar, ela maltrata, é a falsa religião. E nós estamos aqui verdadeiramente apresentando a verdadeira religião, que é a fé em Jesus Cristo. Então, temos que ter cuidado para não sermos religiosos e até termos um conhecimento da Bíblia e não conhecer Jesus. Por exemplo, como posso ser um homem religioso e de fé e não perdoar os meus irmãos? Eu não estou sendo como Jesus. Então, toda a minha fé está sem sentido. Como pode você ser um homem, uma mulher de Deus e não seguir na simplicidade e humildade que Jesus ensinou? Não tem sentido. Só vir aos cultos, só participar das atividades religiosas, isso não é a verdadeira religião. Entende? Tem que ter uma mudança de coração. Tem que ser como Jesus. Menos do que isso, está errado. É como o Senhor Jesus Cristo. Os fariseus não entendiam o Messias, e eles viam o Messias bem diferente do que realmente era o Senhor Jesus Cristo. Não vamos aprofundar tanto nesse texto, mas é para você entender que Jesus, ele queria que as pessoas soubessem quem ele era, quem era o Messias. E o povo na época de Jesus nem entendia direito as profecias do Antigo Testamento e o que o Antigo Testamento dizia sobre o Cristo, o Messias. Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre os homens para ser vida e ser luz. João 1,14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é Deus, Jesus é homem, esteve na terra, foi tentado, sofreu maus tratos, foi traído por um dos seus melhores amigos e continuou firme na missão com o Senhor nosso Deus. Então nada, irmãos, deve nos afastar do nosso Senhor, absolutamente nada, nem a traição das pessoas, nem os maus tratos das pessoas, nem a falsa fé, nada. É incrível como a Bíblia fala das igrejas no Novo Testamento, todas elas tendo dificuldades, falsos mestres, hereges, imoralidades, traições. Paulo foi traído também. Então essas coisas podem acontecer, Deus queira que não aconteça no nosso contexto, mas podem acontecer, e nada delas é motivo para você se decepcionar com Jesus, porque a culpa não foi do Senhor Jesus Cristo, mas foi dos homens que escolheram a vida no pecado. Jesus, ele é o Verbo, ele é a revelação de Deus que se fez carne e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Para quê? Para nos salvar das trevas do pecado. Temos que colocar isso na nossa mente de uma maneira muito firme. É o pecado, o meu pecado, que me faz triste. É o meu pecado que me prejudica. E é ele que eu tenho que lutar, é contra ele que eu tenho que lutar. E como eu venço? Olhando para Jesus, buscando a Jesus, aprendendo sobre Jesus. O Senhor Jesus, ele está no meio da igreja, isso é muito interessante. Ele veio, habitou na terra, ressuscitou ao terceiro dia, depois da morte na cruz, subiu aos céus e deixou a igreja, o corpo de Cristo. E é muito bonito quando você lê lá em Apocalipse capítulo 1, Jesus entre as igrejas. E é o que acontece hoje. Eu fico imaginando, às vezes vindo pregar aqui domingo à noite, aí Jesus vem, passa por aqui de alguma forma, na minha cabeça, né? Aí vai lá na outra igreja ali, aí vai lá na outra igreja ali, e vê o que as igrejas estão fazendo. Olha Apocalipse capítulo 1, verso 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino,
sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então veja como João amava Jesus, o mesmo autor do Evangelho de João, como ele em poucas palavras descreve quem é Jesus e o que ele veio fazer, porque ele nos ama. E várias vezes a palavra certamente, e amém é outra forma de dizer certamente, ou seja, isso vai acontecer, não duvide, vai ser assim. Verso 9, Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aí o verso 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus no meio das igrejas, e manda João escrever uma carta. O livro do Apocalipse é uma carta também para as igrejas. Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, todas essas igrejas, Filadélfia, elas precisavam ouvir de Jesus, conhecer Jesus. Jesus estava no meio delas. Quando você vier para esta igreja, todas essas igrejas existiram na história, igrejas com as pessoas, os seus bispos ali, pastores ali pregando. É como nós fazemos aqui. Aí você imagina Jesus vindo para o nosso culto também. Já parou para pensar nisso? Pois é, Jesus vem, está aqui no nosso culto. Ele é onisciente também, onipresente também, porque é Deus. Jesus anda pelas igrejas, irmãos, as igrejas que verdadeiramente professam a fé no Senhor Jesus Cristo. E é nisso que nós devemos pensar e entender. Jesus não está tão longe quanto você imagina. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa luz, Ele está na igreja. O culto é para Jesus. Jesus, Ele foi simples e humilde de coração, mas Ele é esse Deus Todo-Poderoso. Você viu aqui a forma gloriosa de Jesus, e é Jesus que vai abrir o selo, o livro, na verdade, o livro com os 7 selos do destino da humanidade. É o Deus Todo-Poderoso também. É a esse Senhor Jesus que nós servimos, trabalhamos, pregamos, oramos e tudo mais. O Senhor Jesus foi ao céu e deixou uma missão para nós. Lá em Mateus capítulo 5, verso 14. Jesus é luz, Jesus é vida, mas nós também recebemos a missão de ser luz. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Olha, Jesus disse que era a luz, agora Ele diz que nós somos a luz. Por quê? Continuamos a missão de Jesus. As pessoas entendem Jesus olhando para mim, olhando para você. Então nós temos que batalhar, nos esforçar para refletir o mais fiel possível à luz de Jesus, com humildade, com simplicidade, entendendo que somos limitados, mas entendendo que somos a luz do mundo. O Evangelho de Jesus parte de nós, da igreja, que somos nós. Não podemos nos acomodar. Essa é a missão que o Senhor deixou para nós.
Jesus que é Deus, que é o Criador e que é a vida do ser humano. E aí diz ainda no verso 14: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Veja, as trevas são obras más, a luz são obras boas. Aqui não é para salvação, mas é para testemunhar de Jesus. Você passa a semana buscando ao Senhor Jesus Cristo, para você refletir a luz de Jesus, para que outros venham a conhecer a salvação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus é luz e quer que sejamos luz também. Essa é a nossa missão, é brilhar Jesus na vida das pessoas. Para que você faça isso, você tem que conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo, a grandeza do amor de Jesus, o que Ele veio fazer nessa terra e principalmente a graça de Deus. Jesus não tinha obrigação de vir morrer numa cruz. Ele veio por pura graça, puro e genuíno amor, e nos amou e nos ama, mesmo nós não merecendo. Então, quando você pensar em servir a Jesus, lembre-se de tudo que Jesus é, de tudo que Ele fez, do poder e da grandiosidade do Senhor e certamente do seu imenso amor. Jesus é Deus e devemos tratá-lo como Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, porque temos o privilégio de entoar cânticos para Ti, diante do trono da Tua graça. Te louvamos, ó Pai, porque vemos na Tua palavra o vislumbre da Tua glória, Senhor Deus, e como o Senhor Jesus está interessado na Tua igreja, andando pela igreja, comissionando a igreja para o serviço. Obrigado a Deus porque o Senhor nos tirou da loucura do pecado, da escravidão do pecado e nos colocou no caminho certo. Só o Senhor para mudar a nossa vida. Suplico a Deus por todos nós aqui, para que o Senhor abra a nossa mente, os nossos olhos, para entendermos a nossa fé, compreendermos o que é a nossa vida como crentes em Jesus e verdadeiramente nos desapeguemos das coisas desta terra, que estejamos firmemente confiados no Senhor, vivendo para o Senhor, entregando a vida para Ti. Capacita, Senhor Deus, a Tua igreja. Cremos que a Tua igreja já venceu, porque o Senhor Jesus venceu na cruz. Mas aqui na terra, ó Deus, estamos nesta batalha de ser luz no meio das trevas. Capacita cada crente aqui, para que amanhã no seu trabalho, no meio dos perdidos, no meio das trevas, seja luz, estejamos amando-os, olhando o futuro deles, um futuro terrível no pecado, e tendo amor, cuidado e o desejo profundo de que escutem o Teu Evangelho e sejam salvos pela Tua graça. Pai amado, transforma a Tua igreja, nos santifica, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Temos um tempo de oração silencioso agora, você pode conversar um pouco mais com o Senhor. Deus abençoe e uma boa noite.